discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a palavra: naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. E iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então me perguntou Jesus: o que é isso? O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram o acontecido a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós os esperávamos que ele fosse, que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso já é este o terceiro dia, e desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais lhe afirmaram que ele vive. De fato também, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram o corpo. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas lhes disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez uma menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoou e, tendo partido, deu-lhe. Então se lhe abriu os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da sua presença. E disseram um ao outro: porventura, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as palavras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e se reuniram com ele. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, eu preciso da revelação da Tua Palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Teu povo precisa ouvir. Meu Deus, é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, estamos diante de uma história e eu queria dar um tema para essa palavra. Eu queria falar sobre destino e sobre escala. Mas antes de falar de destino e escala, eu quero provavelmente estar explicando o que seria um destino e o que é uma escala. Nós somos da cidade de Itaguaí, conhecida agora como cidade do Porto. E um navio, quando ele é carregado, o que ele faz? O destino dele é ir aos Estados Unidos. O destino é os Estados Unidos, mas no meio do caminho existe uma escala. Qual seria a escala? A escala, ele tem que parar para ser abastecido ou para ser retirado dele carga ou para ser colocado mais carga nesse navio. E depois que ele sai dessa escala, ele vai para o seu destino. E quando chega no destino, é o final da história. Chegou no destino, é o final. Eu quero trazer algo para a sua vida nessa noite, se você está compreendendo. O Deus que transforma o destino em escala. Você está compreendendo a mensagem que eu quero passar para você nessa noite? O navio, no meio do caminho, ele tem que fazer uma escala. Mas quando chega ao destino, não tem mais escala. É o final da história. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou querendo dizer para você que muitas
destino que para você, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, quando olha para a situação que você está vivendo, ele acha que você chegou no destino, ao fim da história. Mas eu quero trazer para você que Deus vai transformar esse destino em escala nessa noite. Amém. Aleluia. Não é destino que você está passando. Parece que você está numa situação que parece que aquilo foi escrito para você. E parece que você daquilo ali é morte. Tem gente até que já determinou isso para a tua vida. Mas eu quero dizer que é uma escala. Acho que eu vou ter que fazer melhor para você entender o que Deus quer falar com você nessa noite. O poço onde José estava não era o destino de José, pastor. Era escala. Você está entendendo? Meu Deus, aleluia. Aleluia. Aquele servo, a qual estava lá na beira do caminho, e quando começou a gritar, já disseram para ele que aquilo ali era o destino dele, ser servo. Mas quando Jesus o viu, transformou o destino dele em escala. Meu Deus. Sabe, eu estou pregando hoje e não é por muito falar, a mensagem é bem curta. Meu Deus. Eu estou pregando hoje para pessoas que Deus quer fazer um investimento. É verdade. Sabe, Aleluia. Deus quer investir em você. Glória a Deus. E às vezes você está numa situação que tu acha que é destino, mas é um investimento de Deus. Ah, não entendi nada agora, pastor. Agora complicou tudo. É destino, é escala ou é investimento? Deixa eu te falar uma coisa. Moisés. Quando Deus queria escolher Moisés, ele teve que investir na vida de Moisés. Moisés, quando nasce, o faraó, ele queria matar todas as crianças, você conhece a história? Aí a mãe de Moisés, o que ela faz? Ela quer proteger o menino, ela pega e coloca o menino num cestinho, né? Quando eu era criança eu ouvi essa história. E bota Moisés lá no rio Nilo. Mas interessante é que o rio Nilo era um rio cheio de crocodilos. Eram rios, às margens do rio Nilo, era um rio cheio de cobras, perigos. Mas era a opção que ela tinha. E ela coloca o menino ali. E parece que o cestinho vai indo e tem uma mão invisível que vai guiando aquele cestinho. E a irmã de Moisés, ela vai olhando a margem do rio e fala: poxa, mas tem tanto crocodilo, mas parece que tem algo que protege aquela criança. E ela vai vendo o Moisés passando pelos crocodilos naquele rio. E ela vê que nada acontece com aquele menino e parece que tem algo que guia aquele garoto. Mas mais à frente está a princesa, filha do homem a qual queria cometer aqueles crimes, matar todas as crianças. E ela pensa: poxa vida, ele se livrou dos crocodilos da vida, ele se livrou das serpentes, dos perigos do rio Nilo, mas agora caiu na mão de pessoas que parecem ser pior, mas não. Aquela mulher, parece que Deus converte o coração daquela mulher. Ela diz: olha, eu vou tratar esse menino como se fosse o meu próprio filho. E ela pega aquela criança, leva para o palácio e diz: pai, olha, esse menino agora é meu filho, eu preciso de uma pessoa para cuidar dele. Interessante que a irmã de Moisés, quando vê, fala: olha, eu consigo uma pessoa para que cuide dessa criança. E ela chama a mãe, que era a própria mãe, você conhece a história. Agora aquela mãe está cuidando do filho com a proteção do Estado. Você consegue entender isso? Aquela criança agora tem a melhor alimentação, os seus celeiros são abastecidos. Aquela criança agora é a criança mais saudável da região, porque a princesa está dando a ela uma situação que possa criar Moisés. E quando Moisés é desmamado, Moisés é levado para o palácio. Ali eu vejo Faraó com raiva de Moisés. Faraó irado com Moisés, mas Faraó tem que ver Moisés subindo sobre o seu trono, tem que ver Moisés brincando dentro do palácio, não pode tocar, porque a filha do Faraó, a filha daquele homem, diz: olha, não vai tocar, porque esse menino é como se fosse meu filho. Você está entendendo? Você está recebendo investimento de Deus. Ainda que alguém queira tocar na sua vida, existe alguém espiritual, alguém especial que cuida da sua vida. Aleluia. Há um investimento, algo grande para que seja realizado através da sua vida. Moisés cresce, vai para o exército. Moisés começa agora a ser educado na língua daquele povo. Ele está pronto, está um homem formado. Ele descobre que ele não faz parte daquele povo. Você conhece a história? Ele recebe a oferta, ele mata um dos egípcios. Dali agora ele vai para mais uma etapa de vida. Vai para o deserto. Um homem que tinha todo o conforto do palácio, agora está no meio do deserto. O deserto não era o local de destino para Moisés. Moisés agora com 80 anos, Deus fala: Moisés, agora você está pronto para voltar e resgatar o meu povo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a vida do ser humano, ou de um homem de Deus, do escolhido, o investimento de Deus não é investimento em dinheiro.
Deus investe em experiências. De repente você está passando por situações complicadas, você não está entendendo. Conseguiu passar pelos Nilos da vida, pelos crocodilos da vida. Mas está em situações, agora você está no meio do deserto e você não está entendendo. É investimento de Deus. Deus está investindo em você para algo grande. Algo Deus tem para fazer na tua vida. Nós vemos a história, agora eu entro na pregação desse texto que nós lemos. Nós vemos 2 discípulos de Jesus. Eles eram os discípulos novos, os mais recentes de Jesus. A questão é, a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que tem parte que o Espírito Santo de Deus ele inspira, ele está inspirado, ele está alegre, ele está feliz. Mas quando nós vemos o versículo 23, a morte de Jesus, o que fizeram com Jesus, eu acredito que o Espírito Santo ele tem que passar isso para nós com tristeza. Mas no versículo de número 24 e diante, quando vem a ressurreição de Jesus, é um momento de alegria do Espírito Santo. Sabe, esses homens, eles estão indo para o caminho de Emaús, e há quem diga que Emaús era lugar quente, há quem diz que Emaús era lugar de pessoas tristes para procurar conselhos e conforto. Aqueles homens saem de Jerusalém tristes, eles vão entristecidos pelo caminho. E eles começam a discutir entre si, porque a esperança daqueles homens havia sido sepultada junto com Jesus lá no túmulo que fizeram para ele no jardim de José de Arimateia. Aqueles homens estavam entristecidos, olhavam um para o outro, eles choravam pelo caminho. Eles achavam que em Emaús eles iam encontrar um lugar quente, um lugar de aconchego, um lugar onde tinha pessoas tristes. Eles achavam que Emaús seria o destino deles. Eles vão conversando, entristecidos pelo caminho. E o mais interessante, eram pessoas que já não tinham mais futuro. Ele não tinha para eles mais uma esperança. Porque eles acreditavam que Jesus era quem ia montar o reino a qual eles estavam falando. Eles não entendiam que o reino de Jesus estava falando era o reino de Deus. Ainda que Jesus falasse, mas eles estavam pensando na política. Eles estavam pensando que ia resolver a situação dele. Agora Jesus está morto. Esses 2 homens, eles vão conversando pelo meio do caminho, entristecidos. E naquele mesmo dia, quando a gente começa a ler esse versículo, tu vê que no mesmo dia, o que estava acontecendo naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia que eles estavam caminhando para o caminho de Emaús, tristes, naquele mesmo dia, Jesus havia sido ressuscitado. Aleluia. Jesus já não estava mais morto, já não estava mais naquele túmulo. Eu quero repetir para você, porque parece que você ainda não entendeu o que eu estou falando. Jesus, tu é lindo. Enquanto aqueles homens estavam chorando, enquanto aqueles homens estavam se lamentando, Deus já havia resolvido o problema deles. Já não havia mais sepulcro, já não havia mais morto, já não havia mais o problema. Eles estavam chorando por aquilo. E eles não se davam conta que Jesus já havia ressuscitado. Aleluia. Quem sabe você está aqui nessa noite chorando por um problema. Oh, aleluia. Você está aqui resmungando de algo que Jesus já resolveu. Deus já resolveu o teu problema. E o mais interessante, aqueles homens iam chorando pelo caminho. Jeová, tu é lindo. Pedro, quando soube da notícia, quando viu, Pedro voltou a pescar, Tiago também. Levi, que trabalhava na corregedoria, de repente também voltou a fazer os seus ofícios. Todos eles voltaram a fazer os seus ofícios. Mas o que eu acho mais interessante, sabe o que é? Eu estou falando de Jesus que se importa com pessoas. Deus não se importa com multidão, Ele se importa com pessoas. Eu estava falando da minha esposa hoje no carro. Se toda a humanidade se resumisse numa única só pessoa, Ele morreria por essa única só pessoa. Agora você imagina Jesus após ser ressuscitado. O anjo aparece logo, sabe para quem? Para Maria Madalena. Meu Deus. Pedro poderia voltar a pescar. Os outros podiam voltar, mas Maria ela não podia voltar a fazer o que ela fazia antes. Maria era prostituta. Ele se importou com isso, é por isso. Ela foi a primeira pregadora da ressurreição de Jesus. Aleluia. Aparece a ela e fala para ela: olha, eu ressuscitei. Jesus se preocupa com você. Aleluia. Depois disso, ele vai a esses 2 homens que estavam desorientados, tristes pelo meio do caminho. Ele procura esses homens. Gente, vocês pensam só o que é isso? Ele tinha tantas coisas para resolver, mas ele passa o dia inteiro com aqueles homens. Ele anda o caminho para Emaús, que dá 60 estágios, aproximadamente 12 quilômetros a pé, abraçado com aqueles homens, conversando. O que aconteceu? Por que vocês estão tristes?
E Jesus parece que começa a pregar, a repregar a palavra para eles. Mas não está escrito na lei, com toda a paciência. E começa a pregar para eles novamente. Sabe por que eu falo que Jesus se preocupa com pessoas? Existe um missionário, ele estava contando que lá na Índia são 400 milhões de deuses que eles adoram. É um lugar muito idólatra. Eles adoram animais, para você ter ideia. Tem pessoas que sabem disso aqui. E diz que lá o evangelho não pode de maneira nenhuma ser pregado. Mas nós que fazemos a missão, não é missionário só de carteira, mas são missionários de ir lá e pregar a palavra, juntaram um grupo de missionários e foram lá, e quando descobriram que esses missionários estavam lá pregando a palavra, foram lá, quebraram, tacaram fogo em tudo e quase não aconteceu o pior. Aqueles homens voltaram, mas deixaram a semente do evangelho lá. Depois de um tempo eles voltaram à Índia novamente, e lá na Índia existe um Deus que se chama o Deus Rato. Eles pegam as crianças, o primeiro filho, o primogênito, sendo homem ou seja mulher, eles pegam aquela criança e vai no templo deles, e lá tem um lugar onde tem muitos ratos, muitas ratazanas. Eles tiram a roupinha do bebê, jogam o bebê ali dentro, até o rato consumir toda a criança. Esse é o culto de adoração daqueles homens que não conhecem o Senhor Jesus. Existem também outros deuses que eles conhecem também, que para eles é um Deus muito forte, que é um Deus da água, que tem o nome do rio Ganges, se não me engano. Eles pegam suas crianças também, só para os irmãos terem ideia, são 400 milhões de deuses. Eles pegam suas crianças em sacrifício também, vai lá e afoga naquele rio para poder adorar o Deus deles. O evangelho chegou na Índia porque Deus se preocupa com os indianos, Deus ama os indianos. E usou alguns loucos do evangelho para poder pregar a palavra num lugar desse. Que imagina você entrar num país que eles adoram rato, adoram vaca, adoram plantas, adoram tudo, menos o Deus que nós servimos. Como que você vai conseguir chegar com uma palavra? Mas é o Espírito Santo que convence o homem. E quando chega, e lá existe uma coisa que se chama de casta, porque os indianos eles acostumaram a ser escravizados. Então o que acontece? Aquele que tem uma casta maior, o menor, ele tem que se prostrar diante daquele. Então tem um grupo lá que se revoltou com esse negócio de casta e procurou um dos missionários e falou: olha, nós não queremos mais ser humilhados por esse negócio de casta menor, nós não queremos adorar mais essas imagens, esses deuses que nós adoramos, nós queremos adorar o seu Deus. E esse missionário, ainda achando que era até brincadeira, perguntou: por que você quer adorar o nosso Deus? Falou: porque o nosso Deus, nós temos que pegar os nossos filhos e entregar para os ratos comer. Os nossos deuses, nós temos que pegar os nossos filhos e afogar no rio para poder adorar a Ele. E o Deus de vocês, Ele foi capaz de dar um único filho para morrer por nós. Eu não consigo entender por que você não levanta a tua mão e adora Ele. Adora esse Deus que dá o filho dele para morrer por nós. Aleluia. E quando eu começo a ministrar essa palavra, dentro de mim parece que tem algo que começa a mexer. Deus que se importa com as pessoas. Aqueles homens estão tristes no caminho de Emaús. Jesus vai lá e começa a conversar com eles. O destino deles parecia que tinha chegado ao ponto final. Mas existe um Deus que pega o ponto final e coloca vírgula. Um Deus que pega o destino e faz como se fosse uma escala. O que você está passando agora não é o seu destino, é escala. É o momento de você se abastecer, é o momento de você se aliviar das suas cargas, é o momento de você até mesmo se abastecer de algo. É escala, não é destino. Compreenda isso. Aqueles homens estão entristecidos pelo caminho de Emaús. Eles querem entender o que aconteceu. Eu não estou aqui para falar, julgar eles, dizer que eles têm falta de fé, mas existe um momento nas nossas vidas que nós queremos entender algo, e nem tudo tem resposta. Vai ter coisas que você vai querer ter resposta na sua vida e você não vai ter resposta. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele saiu com a herança. Eu quero dizer para você que tem tudo, nem tudo você vai ter resposta, nem tudo você vai ter de volta. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele pegou tudo que ele achava que ele tinha.
e foi para os seus amigos gastar a sua herança. Mas interessante que quando ele volta para casa, o pai o recebe. Depois que o pai o recebe, o pai bota anel no dedo dele, coloca sandálias, dá as vestes de volta. O pai faz mais, o pai dá um banquete para ele, recebe de volta. Mas a herança ele nunca mais recuperou. Eu estou querendo dizer para você aqui que às vezes você está chorando por algo e está pedindo de volta algo que Deus não vai te dar de volta. Eu quero dizer também para você, nessa mensagem, que Deus tem algo maior ainda para te dar. Deus, existe um manancial de Deus. Deus tem coisas grandes para te dar. Ainda que você não recupera, o filho pródigo ele não recuperou a herança. Mas tem coisas maiores de Deus para a sua vida. Está entendendo o que Deus está falando para você? Para de chorar por aquilo que você já perdeu. Meu Deus. Jesus. Voltando para aqueles dois homens, parecia que eles iam fazer destino em Emaús. E quando chega lá em Emaús, Jesus vai com eles pelo caminho e os olhos dele, a Bíblia fala, não é eu que estou falando, nós lemos ali, que parecia que estavam tapados, que não poderiam ver que Jesus estava com eles. Eu quero dizer que no caminho de Emaús, o caminho de Emaús é um caminho de tristeza. O caminho de Emaús é um caminho de indecisão. O caminho de Emaús é caminho de você ficar preocupado com o amanhã. O caminho de Emaús é um caminho que o homem fica pensando, por que isso aconteceu? Mas Jesus, quando ele encosta naqueles homens, que chega próximo daqueles homens, caminha com ele, eu quero dizer também que aqueles homens ficaram cegos, de repente, como você também está. De repente você está nesse caminho também de tristeza, de dúvida. Mas eu quero dizer para você que o Deus que eu falei que se preocupa com os homens, se preocupa com você, Ele está com você, só que você não consegue ver. Você não está vendo, mas Ele está com você. Meu Deus, terrível. Olha os livramentos que Deus tem te dado. É verdade. Olha as coisas que têm acontecido em volta de pessoas que você olha, aconteceu com o teu vizinho e não acontece com você. Deus está com você, Jesus está ao teu lado. Você não está conseguindo ver porque os seus olhos estão tapados. Mas eu quero dizer que vai ter um momento de Deus na tua vida que você vai enxergar que Ele está com você. Aí quando chega próximo à casa, eles convidam Jesus. Jesus faz como que fosse passar direto. E ele fala, não, vamos ficar, já está ficando tarde. Vamos entrar, vamos cear conosco. Jesus entra naquela casa. E quando chega naquele momento, eles vão cear. Jesus pega o pão da graça. E quando Jesus partiu o pão, eles conseguiram entender que aquele que falava com eles era Jesus. Jesus desapareceu. Eles começaram a entender que ninguém dava graça como ele dava. Ninguém partia o pão como ele partia. Aleluia. O pão, ele significa, a ceia significa a comunhão. Deus está chamando você para uma comunhão com Ele nessa noite. Ele está chamando você porque quando você começar a ter comunhão com Ele, seus olhos vão abrir. E você vai entender o projeto, o plano. Aleluia. Glória a Deus. E o lugar que seria destino para aqueles dois homens se transformou em escala. Eita, maravilha. Você está entendendo a mensagem? Eles achavam que eles iam para Emaús para chegar ali e ficar num grupo daqueles homens tristes, num grupo de alcoólatras anônimos. Achou que eles iam ali para receber uma palavrinha de oba-oba para poder satisfazer o ego. Eu estou falando é com você mesmo que Deus está mandando falar. Coisa linda. Mas Deus transforma aquele destino daqueles homens em escala. Eles já não ficam mais em Emaús, eles já não vão permanecer mais em Emaús. Eles levaram um dia inteiro para poder chegar em Emaús. Oh, aleluia, Eles tomaram uma noite inteira para Deus, voltar para Jerusalém. Sabe, se até hoje você caminhou em direção errada, Oh, aleluia. Deus me trouxe hoje aqui, eu acredito que Ele que me trouxe aqui para falar para você, é porque Ele quer transformar aquilo que as pessoas falam que é destino na sua vida em um momento de escala. Ainda que você tenha que voltar toda uma noite, ainda que você tenha que voltar todo um caminho, vai ser trabalhoso, vai ser difícil, mas tem bênção no final desse caminho. Amém, eu creio, Jesus. Aleluia. Interessante que quando eles voltam, eles queriam dar. Desceu agora esse aqui. Oh, meu Deus do céu, por isso que eu amo esse Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente abandona o lugar que é pra gente estar.
Só quem estiver ligado vai entender o que eu vou falar. Às vezes a gente abandona o lugar que a gente está e pega esse caminho de Emaús, e nesse caminho a gente começa a murmurar, e vai buscar em outros lugares uma resposta, aquela coisa que a gente precisa, aquele vazio. E a gente perde, sabia que a gente perde alguma coisa que ficou lá onde a gente saiu? A gente perde uma coisa, às vezes, o melhor a gente perde. Olha só o que aconteceu com esses homens. Irmãos, está descendo agora. Eles tiveram com Jesus durante um período grande, mas eles não perceberam que Jesus estava com eles. Eles não o reconheceram. Quando eles reconheceram, o que aconteceu? O que aconteceu quando eles falaram assim, e Jesus, partiu o pão? O que aconteceu? Jesus, sumiu. Quando eles voltam, que eles chegam lá, que ele vai dar notícia, eles já tinham recebido Jesus, eles já tinham estado com Jesus, a melhor parte eles pegaram. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes a gente sai do lugar da onde é o lugar que Jesus quer estar conosco, a gente perde o melhor de Deus. Às vezes você sai do lugar onde é para você estar, você sai porque você quer procurar um abrigo, isso é normal. Mas muitas coisas você perdeu. Quantas coisas você perdeu? Quantas coisas o homem perde porque vai procurar em lugares errados? Mas sempre atrás de uma notícia triste tem uma notícia alegre também. Eu quero dizer para você também que as bênçãos de Deus, a gente serve um Jesus que ele diz assim, olha, na parábola ele diz assim, se um trabalhador chega pela manhã e trabalha o dia todo, chegar no final do dia, vamos dizer, ele recebe R$100 no dia. Vou botar assim, vou botar o salário do Carlinho mais ou menos assim, Carlinho, uns R$500 por dia. Estou profetizando, tá, Carlinho? Acho que tá mais isso aí, né? Tô falando assim. Aí pega, o trabalhador trabalhou até de meio-dia. Aí chega o outro, pega meio-dia, trabalha também até as 5 da tarde. Chega outro e recebe o mesmo salário. Aí vem o outro, pega 4 horas da tarde lá, trabalha 1 horinha só. Ele recebe o mesmo salário.